Good evening, everyone. Olá a todos. Nesta Nesta conferência vamos começar uma série. Vocês vão ficar de cabelo em pé, porque o livro do Apocalipse é a história final do conflito final entre as forças do bem e as forças do mal. Também contém a história do conflito da igreja cristã, desde que nasceu até os últimos tempos. É realmente um livro incrível. E com certeza, o autor desse livro não é outro, senão o próprio Jesus Cristo. Estamos vivendo numa época incrível. Estamos vivendo numa época em que as pessoas pouco consideram a Jesus. Creio que estamos vivendo no tempo mais crítico da história deste mundo. E isso vai ser emocionante. Agora, podemos estudar isso tudo de uma maneira superficial, ou podemos fazê-lo de uma maneira mais direta. Creio que estamos vivendo numa época quando não mais há tempo para o ensino superficial. Assim, o que eu quero fazer no próximo bloco de palestras será contar-lhes o que o livro de Apocalipse tem a dizer. Algumas coisas poderão ser um pouco inquietantes, mas eu quero que se lembrem que se já leram os últimos versos, vocês sabem que Jesus é quem ganha. Assim, não há nada com que se preocupar. Quem sabe isso produza medo no coração de alguns quando perceberem o que está acontecendo no mundo e como essas coisas fazem parte de um plano de séculos. Mas Deus predisse tudo nos menores detalhes, há muito tempo atrás. Sem dúvida, isso mostra que Ele está no controle. Certo ou errado? Ele está no controle. Tem até tentado remover este assunto da palavra de Deus. E tem havido uma batalha bem impressionante, através dos tempos e na nossa época também. E ninguém realmente sabe, mas estamos olhando para este assunto também e vamos fazer algumas referências acerca deste tema. Como as pessoas têm distorcido e mudado assuntos na Bíblia para que não reconheçamos os riscos aos quais estamos realmente sujeitos. Assim que o livro de Apocalipse é uma história de beleza, é uma história de verdade, uma história de restauração, uma história da vitória de Deus contra todos os seus inimigos. É uma história do restabelecimento do reino de Deus, que existirá para sempre, sem pranto, dor ou morte. Realmente é uma história espantosa. E não há nada, absolutamente nada que se temer, se tivermos a Deus do nosso lado. Na minha vida pessoal, eu era antes um cientista ateu e trabalhava no meio das universidades totalmente ateias deste mundo. A minha esposa vem de uma origem espírita, a sua família estava envolvida no movimento da nova era, assim que esoterismo de um lado e ateísmo do outro. Os meus pais eram muito religiosos e eu odiava a religião. Eu não queria nada que ver com ela. Mas hoje caminho por todo o mundo, caminho por todo o globo e prego a mensagem de Jesus Cristo. E falo da criação. Eu creio em cada palavra que está escrita no livro de Deus. Não somente creio nele, porque é lógico e está escrito de um modo que se entenda, mas posso lhes assegurar que ao longo dos anos o tenho experimentado na minha vida. E eu sei que o meu Deus vive, e eu sei que Ele cuida de cada um de nós, e não quer que estejamos na escuridão. Ele quer que saibamos. E é por isto que o livro se chama Apocalipse. No grego, revelação. A revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que é uma revelação oculta. Não existe isso de revelação oculta. Não pode ser as duas coisas. É uma revelação. E o Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, é o livro mais incrível da Bíblia. Termina a história bíblica. No princípio temos o livro de Gênesis,
Em Gênesis temos a árvore da vida, a humanidade perdeu acesso a essa árvore, e a humanidade caiu em pecado, e a consequência foi a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Desde esse momento, o homem teve que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O homem perdeu o seu domínio porque foi criado para ter domínio e ficou nu. Perdeu o seu manto de justiça que o cobria. E então foi separado de Deus, porque o pecado e Deus, um Deus santo, são incompatíveis. Essa é a história de Gênesis. É uma história triste, desde a criação do homem até a sua queda. E o melhor presente que Deus pode ter dado à humanidade é a liberdade de escolha. Sem a liberdade de escolha, seríamos robôs. E é por isso que Deus criou o homem à sua imagem, com a capacidade de escolher. E o amor demanda este presente de se ter liberdade de escolha. Sempre uso este exemplo. Para que te serve ter uma esposa ou um esposo que te ama porque está programado para fazê-lo? Talvez possa ser divertido por uma semana, quem sabe um ano, ou 5 anos, mas acabaríamos por nos cansar. Se uma pessoa é programada para te amar e se de manhã cedo ela diz, eu te amo porque está programada para fazê-lo. Mas isso não tem valor. Agora, o que aconteceria se tivesse a liberdade de escolha? E apesar de todas as suas falhas e de tudo que você faz que lhe causam uma irritação a cada pessoa ao seu redor, que tal se apesar de tudo isso te dissesse, eu te amo, porque escolhe fazer assim? Não seria muito mais significativo? Sem a liberdade de escolha, a vida não teria significado. Por isso, Deus criou o homem à sua imagem com a capacidade de escolher. Isso é especial. E é por isso que o homem escolheu, e desafortunadamente escolheu de forma errada. O Apocalipse é o livro da graça. Em Apocalipse 2, versículo 7, lemos a respeito da restauração da árvore da vida. Lemos acerca da vitória sobre a morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Lemos acerca do maná escondido, o pão que vinha do céu. E uma amostra estava na Arca da Aliança, uma amostra do pão do céu que tiraria a fome para sempre. Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 2, e no verso 26, o domínio será restaurado. Os que aceitam o presente maravilhoso de Deus serão vestidos de branco, assim que a vestimenta perdida da justiça será restaurada. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E não haverá mais separação com Deus. Verso 12. Assim que o livro de Apocalipse é um livro de restauração. Mas também contém informação que é espantosa. Para dizer de maneira mais direta, é espantosamente amedrontante. A estrutura do livro, as 7 igrejas, 7 cartas, 7 estrelas, 7 candelabros, 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 trombetas, 7 chifres, 7 olhos, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 anjos, 7 taças e 7 montes. Assim que o número 7 é obviamente importante. O número 7 é um número divino, o número da perfeição. É a mensagem de Deus na sua totalidade. Mas há uma falsificação também. E nós vamos falar sobre isso. E, obviamente, se olharmos para tudo isso, há um significado simbólico em tudo. Assim que o livro de Apocalipse usa uma linguagem simbólica. E de onde vem essa linguagem simbólica? Vem do Antigo Testamento. Assim que, sem o Antigo Testamento, não poderíamos entender o livro do Apocalipse. Muitos dos símbolos no livro de Apocalipse vêm, por exemplo, de Zacarias, de Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento, particularmente de Daniel.
E muitos dos símbolos que encontramos no livro de Apocalipse, os encontramos no livro de Daniel. Encontraremos terríveis bestas no livro de Apocalipse e a descrição de bestas como leões, leopardos, ursos e bestas terríveis com 10 chifres. Encontraremos estas também no livro de Daniel. E encontraremos o número 7 no livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, por exemplo, há bestas ali, e se contarmos as cabeças da besta mencionada em Daniel, capítulo 7, descobriremos que são 7 cabeças. Também encontraremos 7 cabeças no livro de Apocalipse. Por isso, a ilustração vem de lá, e a chave vem desse livro também para o livro do Apocalipse. Infelizmente, não vamos estudar o livro de Daniel para desvendar algumas dessas coisas. Assim que só vamos explicar essas coisas diretamente, mas há alguns vídeos que estão sendo produzidos, que contêm todos os detalhes, como esses elementos simbólicos no livro de Daniel podem ser aplicados ao livro de Apocalipse. Assim que vamos estudar sobre as igrejas, as cartas, as estrelas, os candelabros. Nesta conferência vamos estudar, por exemplo, sobre as 7 igrejas. E muitos desses componentes começarão a ficar claros. Há uma outra coisa acerca do livro de Apocalipse que é fascinante. Encontramos a linguagem do santuário no livro de Apocalipse. Agora, vocês se lembram que no Antigo Testamento os hebreus tiveram que construir um santuário para Deus. E foi feito muito precisamente como este santuário tinha que parecer, quais eram os componentes. Havia uma parede ao redor, coberta de linho, que representava a justiça. Havia uma porta de entrada ao santuário. Havia um altar no pátio de fora, onde se ofereciam sacrifícios. Havia uma pia onde se lavavam. Também havia um edifício, o qual estava dividido em 2 partes. A primeira parte se chamava Lugar Santo, e a segunda parte, Lugar Santíssimo. E um sumo sacerdote oficiava nesse santuário. E a linguagem do santuário nos fala acerca do ministério do sumo sacerdote. A linguagem do Apocalipse desse ministério do sumo sacerdote se aplica a Jesus, tomaria o lugar de todos esses símbolos descritos no Antigo Testamento. Assim que a linguagem do santuário é muito importante, porque ela nos diz onde e em que etapa do ministério esta história está se desenvolvendo. Por exemplo, quando se vai a Apocalipse do capítulo 1 ao 3, na história das 7 igrejas, Jesus, a luz do mundo, só havia uma entrada ao santuário, e esta era chamada a porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entra por ela terá a vida eterna. De acordo com a Bíblia, há uma porta apenas por onde podemos ser salvos, e é por meio de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Hoje em dia, este ensinamento não é popular. E à medida que os dias passam, vai ser cada vez menos popular. Vamos olhar e vamos ver cada um destes ensinamentos. A entrada da porta é muito, muito importante no Antigo Testamento. Era o lugar onde o juízo ocorria. Os anciãos se assentavam à porta. A porta era a entrada por trás das muralhas, onde se podia entrar para achar segurança. A porta encerra muitos significados simbólicos. E Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Eu sou a porta de entrada. Agora, a palavra antiga que usavam para porta era Bab. E há uma história na Bíblia acerca de Babel. Bab-el, portal para Deus. Assim que a história de Babel nos fala de uma outra porta para Deus. Outra entrada para Deus. Bab-el, Babel, porta para Deus. E esta é a história dos seus próprios méritos que leva você para Deus. Um sistema falso que temos e a Bíblia nos apresenta, daqueles que se opõem ao sistema bíblico, que diz que somos salvos apenas pelo sangue do Cordeiro. O único caminho para a salvação não é senão pelos méritos de Cristo, e não pelas nossas obras, mas pelas de Cristo. Esses são os 2 sistemas que têm estado em oposição um ao outro desde a queda do homem.
Então aqui nós estamos lidando com luzes. Havia luzes no primeiro compartimento. Isso significa o ministério no santo. Quando nós chegamos a Apocalipse capítulos 3 a 8, nós lidamos com os selos, e aí temos o pão da proposição. Portanto, continuamos no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo. Então vem as trombetas, Apocalipse 8 a 11, e ali pode-se ver um altar de ouro. E incenso sobe do altar de ouro. Então, ainda estamos no lugar santo. Então, isso tudo é representativo de um período em que, por assim dizer, o sacerdote está servindo nesse primeiro compartimento. Mas logo que chegamos a Apocalipse 12 a 14, o quadro muda. Ali o profeta vê a Arca de Deus. Agora, a Arca de Deus não está no primeiro aposento do santuário. Está no segundo aposento, que se chama de Lugar Santíssimo, o Hagia Hagion, o Lugar Santíssimo. Assim que o que temos aqui é diferente, é uma outra porção do ministério do sacerdote. Ele só entrava neste lugar onde estava a arca uma vez por ano. E esse era o dia da expiação. Agora, nós temos que tratar sobre muitos assuntos complexos e não temos tempo para revelar todos os detalhes em um só vídeo ou numa só conferência. Em Apocalipse 15 a 25, temos o que chamamos de escatologia, os eventos que se referem ao fim, as coisas finais que se passarão no planeta, aquelas coisas que ainda não aconteceram, mas que vão ocorrer. E se estudamos desta maneira, vai ficar bem claro de que período histórico estamos falando. Há 7 bênçãos no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Obviamente, Deus quer que o leiamos, que o escutemos e que o levemos no coração, porque como podemos guardar algo que não entendemos? Assim que quando olhamos para esta bênção, não é certo que Deus quer que nós entendamos o que o livro de Apocalipse trata? Absolutamente. Assim que há uma bênção no livro. Como é possível que algumas pessoas digam que esse livro está selado para que ninguém o entenda? Bem, então fica sem esta bênção. Outros dizem que é um livro que não deveria ser lido porque foi escrito para os perdidos. Bem, se este livro foi escrito para os perdidos, como pode haver nele uma bênção para o que lê e o guarda no coração? E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e que as suas obras o sigam. Apocalipse 14, 13. Aqui também há uma alusão às obras. As obras não são um meio para alcançar a salvação, são uma consequência da salvação. Mas há uma bênção para aqueles que morrem em Cristo, os que aceitaram o Cordeiro como seu meio de salvação, em vez de Babel, que é o outro portal para Deus. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado o que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Nós não temos justiça, somente Cristo é a nossa justiça. Assim que temos que nos apegar à justiça de Cristo. E se renunciarmos a essa ideia, e se renunciarmos à esperança de sua vinda para salvar aqueles que são dele, então é provável que andemos nus. Apocalipse 19, 9, e me disse: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem, obviamente há aqui uma bênção. Se você foi convidado à ceia das bodas do Cordeiro, significa que você faz parte da noiva. Abençoado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Há 2 ressurreições mencionadas na Bíblia. A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que morrem em Cristo e tomam parte na festa das bodas. Mas logo há uma segunda ressurreição. E eles participam de outra forma, em outra festa, que é chamada a festa das aves.
E eu acho que nós não vamos querer participar dessa festa. Assim que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição serão aqueles que serão sacerdotes com Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Aqui temos o período do milênio. As 7 bênçãos. Eis que logo venho. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. Apocalipse 22, 7. Eu creio que isto significa mais do que apenas o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia. A Bíblia é o padrão para a formação do caráter. É a história da salvação. E bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Assim que a obediência a Deus é um fator muito importante também. Apocalipse 22, 14. Agora, obviamente, haverá uma oposição contra todos esses fatores. O livro de Apocalipse está escrito com uma estrutura particular. Essa estrutura nós chamamos de quiasma. É uma estrutura literária que designa eventos de uma forma particular no tempo. Por exemplo, se tomamos o livro de Apocalipse em sua totalidade, ele está escrito em forma de pirâmide. E as primeiras partes são o que chamamos de braço. A parte histórica, que são as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas que nos conduzem ao grande final da grande controvérsia entre Cristo e Satanás, e entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Cristo. O segundo braço ou parte, se lermos desde a introdução até o meio do livro, seria sobre os temas da Nova Jerusalém, o milênio e a queda de Babilônia. Assim que essa estrutura nos diz onde nos encontramos na linha do tempo. E se você entender a estrutura do livro de Apocalipse, então será mais fácil manejá-lo. Porque há algumas pessoas que gostam de arremessar coisas para todos os lados. Há muitos que tomam as trombetas e as atiram para o futuro. Em outras palavras, para a parte escatológica. E então tomam as trombetas e as aplicam aos eventos que ainda vão acontecer no futuro, quando Deus restaurará todas as coisas. Mas com certeza isso destrói a estrutura, o quiasma. E você não pode destruir o quiasma. Você também pode ver como todos esses sistemas se encaixam observando a linguagem do santuário, utilizada no texto. Por exemplo, quando observamos as igrejas, os selos e as trombetas, a linguagem que se utiliza é ainda sobre o primeiro aposento. Nós vamos tratar desse assunto à medida que nós avancemos. Não temos que entender tudo agora. Assim que a estrutura nos indica onde nos encontramos na linha do tempo, para que não nos adiantemos. Temos que seguir regras. E esta é uma maneira maravilhosa de revelar o livro do Apocalipse. Mas há um problema. Uma vez que você tenha lido a primeira metade do livro e tenha chegado ao meio do livro, que é basicamente os capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15 até o 17, estes são praticamente os eventos finais da batalha entre o bem e o mal. Uma vez que você começa a ler depois destes capítulos, você vai estar lendo os eventos de forma inversa, porque o quiasma está estruturado assim, e se torna tudo muito confuso. E as coisas, então, estão numa sequência diferente. E o livro de Apocalipse pode não fazer mais sentido, tornando-se complexo. E você não consegue mais colocar os acontecimentos nesta ordem, a não ser nesta ordem particular. Mas se você sabe que a estrutura é um quiasma, então você vai poder ler as palavras como se seguem. Mas os eventos já ficam em sentido inverso. Mas assim todas as coisas se encaixarão no seu lugar e terão um sentido maravilhoso. Este estilo literário tem uma razão de ser. Ele evita que nós nos desloquemos no texto e saltemos para um lugar onde não temos que estar. Agora, vamos ver alguns exemplos de interpretação para que você perceba que não se trata apenas de uma conjectura que alguém está fazendo. Por exemplo, se você toma as 7 igrejas, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, no meio dos 7 castiçais de ouro. E quando se lê no final do livro de Apocalipse, nós encontramos a Nova Jerusalém no capítulo 21, verso 23. O Cordeiro é a sua lâmpada. Assim que temos uma luz e temos o Cordeiro como sendo o farol.
Capítulo 2, verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Capítulo 22, verso 2. Aqui se menciona a árvore da vida. Assim que aqui temos um vislumbre da estrutura quiásmica. Há uma porta aberta em Apocalipse 3, verso 8, e em Apocalipse 21, verso 25, até o final, temos portas que nunca se fecham. Cristo no trono do seu Pai, Apocalipse 3, 21, e 21, 1 e 3, o trono de Deus e o Cordeiro. A Nova Jerusalém é mencionada no capítulo 3, verso 12, e a Nova Jerusalém que desce do céu no capítulo 21 de Apocalipse, verso 10. No capítulo 3, 11, se diz que virá em breve, e no capítulo 22, versículo 7, diz que virá em breve. Você percebe que podemos identificar um quiasma. É uma estrutura que mantém o texto unido. Agora você já sabe, é assim que vamos trabalhar. É assim que vamos avançar. Agora, o interessante é que qualquer coisa que se encaixe na primeira parte do quiasma deve ser antes que se termine o tempo da graça. Porque o sumo sacerdote está ministrando. E isso significa que a salvação está aberta a todos. Quando chegamos à parte escatológica, o tempo da graça terá terminado, porque as portas nunca se fecharão, mas estarão constantemente abertas. O trono de Deus se tornou o trono de Deus e do Cordeiro. Isso significa que Cristo reina no seu reino. Assim você percebe onde você está na linha do tempo, e assim você não comete erros de colocar as coisas no lugar errado. Por isso a estrutura nos ajuda. Quando chegamos aos 7 selos, e a história começa ali, e novamente os 7 selos falam sobre Cristo e o seu povo afligido. E temos pessoas que ressuscitaram e se sentam no trono. Aqui estão afligidos, ali estão sentados no trono. Então, isso significa que os 7 selos se encaixam na porção histórica de que parte? A porta da graça está aberta e não fechada. Por isso eles ainda estão sendo afligidos. Eles estão aqui na terra, enquanto na segunda parte eles já estão no trono. O seu sofrimento terminou e foram restaurados. Aqui temos o céu aberto. No capítulo 19, 11, temos o céu aberto. No capítulo 6, o que cavalga num cavalo branco. No capítulo 19, o que cavalga num cavalo branco. Capítulo 6, versículo 9. As almas dos que morreram por causa de Deus pedem justiça. E no capítulo 20, as almas dos mártires são ressuscitadas e entronizadas como juízes. No capítulo 6 e 7, se falam de vestiduras brancas. E no capítulo 19, são dadas as vestiduras brancas. No capítulo 6, 15 e 16, escutamos de reis e generais, etc. Pedem para serem mortos. E aqui no capítulo 19, eles são mortos. Outra vez percebemos que a estrutura faz sentido. Então, o livro de Apocalipse contrasta Cristo e o seu povo com Satanás e os seus seguidores. Temos uma trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E se você olha os seguidores de Satanás, perceberá que há uma falsa trindade. Temos o dragão, a besta e o falso profeta. Agora, o dragão se contrapõe a Deus, o Pai. A besta, como se verá no livro de Apocalipse, é a que toma o lugar de Jesus Cristo. Ela se levanta com um reino, mas é um reino terrenal. É a besta que se inclina a toda pessoa, e ela tem uma falsa morte e uma falsa ressurreição. Este é o falso Cristo, o anticristos, em lugar de Jesus Cristo. Porque em 75% dos casos, a palavra anti significa em grego em lugar de. Precisamos saber do que estamos falando aqui. E o falso profeta é, obviamente, aquele que desempenha o papel de um falso Espírito Santo. E estes são os 3 poderes que vão enganar o mundo inteiro e que vão fazê-lo seguir regras equivocadas, seguindo um Salvador equivocado. Esta é uma história perigosa. Está tão perfeitamente feita que, se não estudarmos em detalhe, nem nos vamos dar conta. Você acha que o mundo, em sua maioria, está hoje enganado? Sim ou não? Absolutamente. É isso que diz o livro de Apocalipse. O que foi que Jesus disse quando os discípulos se aproximaram e lhe pediram um sinal de sua vinda e do fim do mundo?
Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano é o ponto central da história. Nas conferências que se seguem, nós vamos tratar acerca deste engano, como provavelmente você nunca escutou antes. Vamos falar de coisas que vão deixar você de cabelo arrepiado. Assim, não perca estas conferências. Vamos falar de coisas que são feitas em segredo. Quem faz coisas em segredo? Sim, Jesus disse: nada faço em segredo, mas há muitas coisas que são feitas em secreto. E este mundo, não se enganem, é governado por sociedades secretas. Assim que vamos estudar as sociedades secretas, porque o livro de Apocalipse fala acerca das coisas que acontecem em segredo. Todo o poder ao Filho, em contraposição ao poder à besta. Em contraste, Hebreus 1:8, Apocalipse 6:2. Todo o poder ao Filho. E no sistema falsificado, todo o poder à besta. As chaves da morte e do inferno, as chaves do abismo. Apocalipse 9:1 e 1:18. Aqui temos o contraste entre Cristo e seus seguidores e Satanás e os seus seguidores. Precisamos ser meticulosos para separá-los. Quem é semelhante a Deus? Isaías 40:18. Quem é como a besta? Apocalipse 13:4. Assim que o poder da besta é ameaçador, temos que vigiá-lo. O cordeiro que foi imolado, Apocalipse 3:8. Uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte. Algumas traduções dizem que parecia ter uma ferida mortal. Aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:4. A besta que é e não é e será. Apocalipse 17:8. Vem o contraste. Assim que vamos falar acerca de uma batalha e do componente visível dessa batalha, que será a besta. Mas está escondida. O seu nome é segredo. É por isso que temos que, por trás das cenas, encontrá-la. Porque aquilo que se vê não é o que é. Aquilo que se vê e que se supõe que tem que ser, mas é sim aquilo que não se vê. Isso é o que tem que ser visto. E supostamente nós temos que saber disso. E é muito importante que descubramos o que acontece por trás das cenas. Então, lemos em Apocalipse 6:16 acerca da ira do Cordeiro, e em Apocalipse 12:12 lemos acerca do diabo e da sua ira. Apocalipse 7:2 e 3, o selo de Deus está na fronte daqueles que o seguem, mas em Apocalipse 13, a marca da besta está na fronte ou na mão, correto? Assim que temos contrastes. Temos o nome de Deus em Apocalipse 14:1 e temos o nome da besta em Apocalipse 13:17. Temos as tribos de Israel em Apocalipse 1:4. Temos as tribos da terra em Apocalipse 1:7. Temos o exército dos céus em Apocalipse 19:14. E temos o exército da terra em Apocalipse 19:19. Temos a guerra contra Satanás e a sua gente. E temos a guerra contra Cristo e seus seguidores. Apocalipse 12:17, etc. Assim que há uma batalha, isso é uma guerra. Isso é uma história de guerra. Temos a ceia do Cordeiro e temos a ceia das aves. Temos as bodas do Cordeiro e temos a prostituta de Babilônia. Temos os apóstolos do Cordeiro, temos os falsos apóstolos. Temos a Jerusalém de Deus, temos Babilônia, a igreja de Satanás. E temos o soberano do céu, da terra e do mar. E temos a besta que sai do mar, que sai da terra, e o dragão. Assim que temos todos estes contrastes no livro de Apocalipse. Se lermos o livro de Jeremias, então temos uma história, um tipo acerca da grande batalha. Como vocês veem, havia na história uma guerra real entre Babilônia e o povo de Deus. E o profeta Jeremias os advertiu contra a vinda de Babilônia. Vem aí, Babilônia. Será que o povo gostou da mensagem de Jeremias? Não, eles não gostaram nem um pouquinho. E o jogaram numa cisterna, e o espancaram, e o colocaram num tronco, e fizeram todo tipo de maldades com o pobre Jeremias. Eles não gostaram da mensagem. E de fato, nada mudou. Jeremias 2:11.
Houve alguma nação que trocou os seus deuses por aquilo que não eram deuses. No entanto, o meu povo trocou a sua glória pelo que não eram deuses. Esta é uma batalha acerca do povo de Deus. Espantai disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Não retém as águas. Há uma história literal que sucedeu a Jerusalém contra a Babilônia. Você acha que a mesma coisa vai acontecer na nossa época? Você crê que é possível? Você acha que Apocalipse sabe e está nos dizendo o que vai acontecer? Jeremias 2:26. Como fica confuso o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau: Tu és o meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Assim que estão olhando para o leste e estão adorando um Deus diferente. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem se te podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como tuas cidades. Eles têm muitos ídolos, sim ou não? Sim, claro. Haverá muitos ídolos nos últimos dias? Eu penso que sim. Deuteronômio 4:28. E ali servireis a deuses que são obras de mãos humanas, de madeira e de pedra, e que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Daniel 5:23. E te levantaste contra o Senhor dos céus, porque foram trazidos da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, e de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não ao Deus em cujas mãos está a tua vida e os teus caminhos. O mesmo vai acontecer na nossa época. Antes adoraram aos ídolos, e hoje também adoram aos ídolos. Não há diferença. Vamos aos tempos antigos, e lhes darei um esboço de como se viam as estruturas antigas. Este é um lugar antigo chamado Europos. Está na Síria. Aqui estão as ruínas de uma cidade antiga. E podíamos chegar ali com este tipo de transporte, mas me parece um pouco frágil. E optamos por este veículo luxuoso aqui. E dirigimos centenas e centenas de quilômetros com este velho Mercedes a este lugar em particular. Este é o aspecto que ele tem. Está totalmente em ruínas. Eu nem queria acreditar que um carro tão velho ainda funcionasse. E está um adesivo ali na frente que diz: carro forte, mas rápido. Este árabe nos levou à cidade antiga. E aqui achamos a porta principal, as torres, as casas, o templo de Adonis e o templo de Zeus, ou Júpiter, e toda a cidadela antiga. Esta foi uma cidade que, depois da formação do cristianismo, nesta cidade tínhamos uma igreja cristã. E é muito interessante. Se você observar as fundações, veja como ela era. E era aqui que os cristãos se reuniam. E no mesmo povoado havia outros templos. Assim que as pessoas visitavam o templo de Adonis, por exemplo, e ele era o filho de Deus, por assim dizer. Aqui havia uma falsificação do Filho de Deus. E como era? Só dá para ver os alicerces. Obviamente, aqui estava o edifício. E se entrava por aqui. E havia uma parede central com corredores ao lado, e aqui havia duas pilastras separando este corredor dos corredores do lado. E havia altares nos corredores. E havia um altar principal no meio. Agora, quem constrói assim hoje? Cada catedral na face da terra tem esta mesma estrutura. Cada catedral. Isso não é interessante? Claro, poderíamos falar em detalhes, mas não faremos isso. Sim, estão construídas exatamente como este edifício. Agora, aqui está o rio Eufrates, que estamos lidando com uma boa tipologia de Babilônia. Aqui estão os degraus que levam ao templo de Zeus.
o pai dos deuses. E se você vai à Síria, a mais famosa deusa era a das fontes. E esta é a cidade onde estão fazendo escavações, Mari, e estão encontrando algumas coisas muito interessantes ali. Coisas construídas de barro, como, por exemplo, tijolos de barro. A Bíblia nos diz que Babilônia foi construída com tijolos de barro. Aqui está o templo de Baco. Este templo está no Líbano, e ali se encontra este pilar. Um grande pilar encontrado em Baalbek. Este era o maior pilar do mundo até que encontraram outro. Este foi descoberto em 93 e você pode ver o tamanho de um homem ao lado. Aquele ali sou eu. E eu estou levantando. Estão vendo? Enorme, é grandíssimo. Não dá para imaginar o tamanho dessas estruturas. Estes, na realidade, não são pilares. Aqui está um que foi destruído. Há um homem parado ali e transportaram essas colunas e as integraram em seus templos. E aqui está uma deitada e as rochas aqui nos alicerces são blocos gigantes. Ninguém sabe como transportaram. Este é o templo de Baco, que costumava ser o templo de Baal. Por isso o povoado ainda se chama Baalbek. Estou mostrando para vocês um pouco da história da apostasia do passado, para que possamos compreendê-la e compará-la com a presente. Aqui em Baalbek temos um templo de Baco. Aqui está o templo de Júpiter com os seus 6 pilares, ainda de pé. Muito, muito bonito. E o sol destacado ressalta os pilares. Era um tema de adoração ao sol. Com certeza, Baco, deus da bebedeira e da festa. Parece que este pilar bebeu um pouquinho a mais. E se você for ao altar de Júpiter, por exemplo, encontrará esta estrutura, que é exatamente igual à estrutura de uma divindade que nós encontramos na América do Sul. E vocês já sabem de onde veio a religião sul-americana. Logo temos Vênus com leões alados, e a Bíblia fala do leão com asas de águia como símbolo de Babilônia. Temos esta estrutura aqui, com um círculo e uma cruz, o símbolo de Baal. E se encontra em muitas e muitas igrejas de hoje em dia. Se você vai ao templo de Júpiter, leões novamente, certos relevos nos pilares, temos estas suásticas por toda parte. Eram símbolos de adoração ao sol. Ali estão um pouco aumentadas. E encontrará essa mesma suástica sob o pé do Buda. O budismo usa exatamente o mesmo símbolo, que era usado no templo de Baal. Poderá também encontrá-lo nos relevos romanos dos templos antigos. Pode encontrar ali também nos templos hititas a suástica, o símbolo do círculo com um ponto, usado na antiguidade. Encontrará altares e pilares de sacrifício, 3 arcos com 3 deuses, normalmente o pai, a mãe e o filho. Aqui temos outro símbolo interessante, que é usado hoje em dia. Corujas e falcões são muito populares, e estruturas interessantes como esta, por exemplo. O que me diriam dessa estrutura? Parece a estrela de Davi, não é mesmo? Agora, a estrela de Davi não tem nada que ver com Davi. Nem você nem eu encontraremos a estrela de Davi na Bíblia. Esta era uma estrela usada no tempo dos hititas. Este é um símbolo de Baal. Você também descobrirá que o islamismo a usa, ali está o nome de Alá. Aí, um diagrama que o hinduísmo usa, e era usado na adoração a Baal. A meia-lua com uma estrela, ou a lua com uma foice, como é usada no Islã, e ali você a encontrará como a usavam entre os hititas. Este símbolo aqui, bem, você o encontrará sendo usado pela OTAN. A OTAN usa hoje em dia. Anjos, porcos, uma mulher com uma mini saia e com uma taça de ouro na sua mão, nos mostram que os templos de Baal, em seu simbolismo, eram semelhantes ao simbolismo que encontramos em Apocalipse e no mundo hoje em dia.
E vamos comparar as épocas neste tempo que passaremos juntos. Vamos ver o que aconteceu no passado e vamos ver o que acontece hoje. Uma grande apostasia como a que existiu no passado para com Deus e é também encontrada hoje, existe hoje em dia. Cristo está sendo destronado hoje como foi destronado no passado. E é o momento de colocá-lo outra vez no centro, atribuindo-lhe o lugar certo que ele merece. Na sessão anterior, observamos alguns símbolos que se encontram nos templos de Baal e nos templos de Bel. E um símbolo muito interessante é este aqui, que se encontra em Baalbek, no templo de Baal, é uma mulher com uma taça na sua mão. Agora, o livro de Apocalipse fala de uma mulher montada numa besta e que tem uma taça de ouro na sua mão. Fascinante encontrar estas imagens em vários lugares. Se você for a outros templos, vai notar que eram templos de morte. Você sempre encontrará tumbas e ossos neles. Você sabia que não há nenhuma catedral no mundo onde não se caminhe sobre cadáveres de homens? Não há nenhuma catedral no mundo que seja construída sem corpos mortos. De fato, cada catedral é um cemitério. E não se pode celebrar a missa sem catedral ou igreja, se não há uma relíquia de um indivíduo morto nesse templo em particular. Assim que, se você entra numa catedral grande, você estará andando sobre corpos de homens mortos. Se você fosse aos templos de Baal, onde na Bíblia lemos acerca de pequenos anjos? Em parte nenhuma, em nenhuma parte. Os anjos são descritos na Bíblia como seres masculinos de grande poder, seres magnificentes. No templo de Baal, eram reduzidos a pequenos anjos, como Cupido, pequenos anjos gordinhos. Ali estão os do templo de Baal. Onde os encontramos hoje em dia? Vamos encontrá-los em todas as igrejas. Agora, observemos aqui em cima um simbolismo interessante que está no teto. Vamos nos aproximar mais e encontraremos uma águia de pé sobre uma chave. Há muitas igrejas que usam este símbolo hoje. Ali temos o grande deus Osíris, com asas e cones de pinho, e os deuses e as deusas da luxúria, do desejo, dentro dos hexagramas e dos hexágonos. E os hexagramas e os hexágonos ficam no teto do templo de Baal. Como você pode vê-los ali, se você olhar para cima? Esta é a cidade das palmas, Palmira. E tem a maior coluna que ainda existe nos dias de hoje. Ainda hoje há palmeiras por aqui. Este é o maior conjunto de colunas romanas ainda existente. E se você observar, elas ainda são magníficas. E se você olhar na parte de trás, há o templo de Bel. Agora, a palavra Bel é usada pela indústria de maneira exclusiva. E você encontrará inúmeras alusões a Bel no mundo de hoje. Ali está o templo de Bel. Este é o templo mais bem preservado de Bel no mundo. Provavelmente uma forma de Baal. E este é o pátio, na parte de fora do templo. Este era o lugar onde se ofereciam sacrifícios. Também tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. Estava estruturado no mesmo plano, basicamente, que o templo de Israel. Mas, seguramente, Satanás é um anjo caído do céu e ele também tinha os seus planos. Assim que o templo dele é uma falsificação da história celestial. Se você observar acima, no teto, vai ver o simbolismo do sol, e temos as palmeiras, e temos também as divindades representadas com cones de vinho, e temos também as divindades representadas com cones de pinho, e romãs e abacaxis, e você encontrará auréolas ao seu redor. Ao redor das divindades do sol, outra vez você vai encontrar penas e águias,
E uma coisa interessante, coisas muito interessantes nas paredes, das quais nem sequer necessitamos discutir. Esta aqui é muito interessante. É a chama de Lúcifer. Esta é a chama de Baal. Com o que ela se parece? Parece a tocha olímpica. Em realidade, acabaram de acender uma outro dia. E se você observá-la na televisão, ela faz uma oração a quem? A Apolo, ao Deus Sol. Não está morto hoje em dia. Está apenas disfarçado. Seguramente temos as uvas de Baco, temos as flores de lis e os triângulos e as esfinges, com os seus peitorais, representações femininas. Aqui está uma, e anjos com asas entre cones de pinho. E há um triângulo, ao contrário, invertido, com águias dentro. Este simbolismo é usado hoje em dia por todas as entidades políticas do mundo. Assim que temos muitas coisas que perceber no livro de Apocalipse. A águia, em todas as suas formas, é um símbolo de muitas nações. Assim que o livro de Apocalipse vai nos contar acerca deste grande conflito entre o bem e o mal. Este grande conflito entre a idolatria e a adoração ao Deus verdadeiro. Vamos examinar coisas que vão deixar você surpreso. Vamos ver os detalhes que se passam por trás das cenas. Como o mundo de hoje está se movendo para colocar no trono outro poder. E o livro de Apocalipse nos adverte acerca dessas coisas. Assim que vamos analisar o primeiro capítulo, verso por verso. Revelação de Jesus Cristo, as quais lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Que maravilha! Portanto, ele nos dirá antes do tempo que vai acontecer. Agora, se alguém tem o poder de dizer a você exatamente o que vai acontecer antes de acontecer, não é essa uma pessoa em quem se pode confiar? Eu diria que sim. De fato, foi a profecia que me mudou de um homem ateu para um homem crente. E a experiência me ensinou a seguir a Jesus Cristo. Ele não está apenas no papel, ele é real. Tem crédito, é confiável e as suas promessas são verdadeiras. Ele diz, nunca te abandonarei, nem te deixarei. E eu descobri que ele é digno de confiança. E disse, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João. Assim que João está agora recebendo o qual testificou da palavra de Deus e de todo o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que se tem visto. Portanto, ainda que vamos falar de coisas bem terríveis, nas conferências por vir, eu os advirto de novo. Vai ser algo que vocês jamais escutaram. E algumas pessoas, quem sabe, me dirão, por que você está tão concentrado nas coisas que o mal está fazendo? Por que não fala apenas de Jesus? Gostaria de falar apenas acerca de Jesus. Mas há um problema. Como você se sentiria se tivesse um filho que você realmente ama? Vamos falar de amor. Digamos que você tem um filho e você realmente ama esse filho. Mas você sabe que seu filho está ocupado fazendo coisas indevidas e que esse filho vai ser destruído se continuar por esse caminho. Como é que você se sentiria? O que você faria? Não serve de nada continuar dizendo ao filho o quanto o amamos, porque este filho está distraído com o que o está absorvendo. Seguramente, se o seu filho está envolvido com drogas, é muito importante mostrar-lhe o quanto o amamos, mas também é importante adverti-lo. Sim ou não? Sim. Então é isso que temos que fazer. Quando nós educamos os nossos filhos assim, o que estamos fazendo? Advertindo dos perigos das drogas. Certo? E se dizemos ao filho que vai acontecer com você isto, será que ele vai ouvir?
Não, algo de especial tem que acontecer no coração. Mas essas coisas são importantes para que o filho possa tomar uma decisão final. E o que acontece se você vir o seu filho se unindo a, sei lá, um grupo muito mau, que finalmente o levará à destruição? Você não gostaria de dizer ao filho: aqui estão os erros, os enganos deste grupo ou organização. Sim ou não? Não gostaria de salvar o seu filho e evitar que ele caísse nesse problema? Então, se infelizmente é assim, há muitos enganos, há muitas coisas, é um caminho espaçoso que conduz à destruição. E vamos ter que revelá-lo, ainda que seja doloroso. Vamos falar do que é negativo. Mas por que fazemos isso? Porque queremos que as pessoas escolham o lado positivo. E se pudermos tomar todos os parâmetros deste mundo e pudermos dizer isto é enganoso, por esta e esta razão, e por causa deste ou daquele aspecto, finalmente vai restar o quê? Jesus Cristo. Então, basicamente, o que estamos fazendo é seguir um processo de exclusão. Vamos ver os vários componentes de Babilônia, e então, quem sabe, vamos descobrir, de uma forma ou outra, temos sido enganados. Todos temos sido enganados. Estão mentindo a todos nós que estamos sentados aqui, fomos de uma forma ou outra enganados. É um pensamento terrível. Mas ao final a verdade vai se cristalizar. Há apenas um que é digno de confiança, e este é Jesus Cristo. Apenas Ele pode salvar-nos. Eu sou a porta, o caminho, a palavra. Aquele que crê em mim não perecerá. É o que Ele diz. Isso é verdade ou é mentira? Se o mundo quer se unir em uma grande família feliz, e se todos nós temos que tolerar cada ensino feito no mundo, será que isso é verdade ou é mentira? Será que isso é verdade ou é verdade misturada com erro? Diga-me você. Assim, temos que saber se todos os caminhos nos levam a Deus ou se só há um caminho para Deus. E temos que decidir baseados nesses fatos. E diz, o qual testificou acerca da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e de tudo que tem visto. A palavra de Deus e as profecias da Bíblia, temos que compreendê-las. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às igrejas que estão na Ásia. Vamos examinar em detalhes nas nossas conferências. Graça e paz seja convosco, daquele que é e era e há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, obviamente, a Bíblia nos ensina que há apenas um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim que o número 7 é o número da perfeição. Também haverá 7 períodos de tempo. Vamos debater os eventos dos períodos de tempo, divididos em 7. Assim que os 7 espíritos diante de Deus representam um espírito perante Deus, o número perfeito, 7, através de todo o tempo da história. Um espírito. Portanto, não deveríamos ficar confusos com vários espíritos, porque a Bíblia tem que estar em harmonia consigo mesma. E logo a parte grandiosa de Apocalipse capítulo 1 nos diz quem é o autor. Está escrito de uma forma maravilhosa. Está escrito de uma maneira que se chama epanados. Agora, um epanados é como um quiasma, exceto que em vez de descrever os eventos, ele os cita em uma determinada sequência. Por exemplo, este epanados inclui uma série de citações em que se quer enfatizar um ponto especial. Isaías 55:4 fala acerca da testemunha, é uma referência a Apocalipse 1:5, que é uma citação de Isaías. E se vai até o final desta, há uma outra citação em Apocalipse 1:16.
é um verso que também vem de Isaías. Então, há outro ponto, o segundo ponto mencionado. Apocalipse 1:7 fala acerca da vinda nas nuvens, é uma citação de Daniel 7:13. E há outro no final aqui, Apocalipse 1:13, onde se fala acerca do sacerdote, e é uma citação de Daniel 7:9. Assim que o primeiro e o último são de Isaías, e o segundo e o penúltimo são de Daniel, e o terceiro e o antepenúltimo são de Zacarias. E logo há 2 no meio. Bum, bum. Assim que estes versos sublinham o tema central. É isso que é um Epanados. Como que uma rima emparelhada. E o tema central é: eu sou o Alfa e o Ômega. Se retirar um desses, já não vai haver esse emparelhamento. Tem que haver os 2 no meio. E assim, algumas Bíblias, e eu digo que a Bíblia se repete a si mesma, se você tirar os versos, você destrói a estrutura. Você não pode tirar uma palavra da Bíblia, ou você fica com um problema sério. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem, é melhor que nos asseguremos que vamos lê-la toda. Toda. Há uma conferência especialmente só para isso, fascinante. Bem, o livro de Apocalipse, capítulo 1, prova que Jesus Cristo é o grande eu sou. Ele é Deus. Agora, isso é um problema hoje. É um problema porque se Jesus é Deus, e se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se Jesus é a única forma pela qual podemos ser salvos, bem, aí temos um problema. Se você quer entrar no mesmo barco com todas as religiões do mundo, because Jesus has to become a little bit less. Porque Jesus, então, terá que ser diminuído para que possa ficar no mesmo nível que os demais. Bem, obviamente, o mundo não pode permitir que um grupo diga que tem uma religião superior. Uma religião superior a de qualquer outro grupo. Não pode ser. Está de acordo comigo? No mundo em que vivemos hoje, não se permite isso. Assim que Jesus tem que se tornar menos importante para que os outros possam ser mais importantes. Como é que vamos fazer isso? Cria-se a dor da exclusividade. Em outras palavras, você faz com que ser exclusivo seja algo tão doloroso que isso obriga as pessoas a serem menos exclusivas. Isso faz sentido? Pense nisso. Ou ele é ou não é o que diz ser. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É isso que se diz acerca de Jesus? Sim ou não? Isso é exclusivo, especial, ou é uma coisa igual a todas as outras? Eu não estou fazendo graça com outras religiões. Eu só estou fazendo uma pergunta. Será que Jesus está no mesmo nível de, por exemplo, Buda? Considerando este texto em particular, sim ou não? Está no mesmo nível de Zoroastro? Está no mesmo nível de Shivas? Sim ou não? Osíris? Sim ou não? Não, porque ele é diferente. Ele nos amou, nos lavou, é o Rei dos Reis, é o príncipe de todos eles, e ele é o único que pode salvar. Porque ele é o único que é Deus. Sabem qual a diferença entre o cristianismo e as outras religiões do mundo? A diferença é que a tumba de Cristo está vazia. O cristianismo é a única religião na face da Terra que dá uma explicação para a situação atual do planeta. E é a única religião na face da Terra que propõe uma solução para o problema. Todas as outras religiões propõem que a solução são as suas próprias obras. E se alguém não é bem-sucedido, essa pessoa tem que ficar tentando, através de várias reencarnações até que consiga. Será que isso está melhorando ou está piorando? Portanto, o cristianismo nos dá uma solução e nos diz por quê e como. Não há nenhuma outra religião na face da terra que faça isso.
E o cristianismo tem a palavra de Deus, que é a infalível palavra de Deus que tem sido atacada em todos os níveis, desde o nível científico até o nível da história, até o nível da salvação. E sabe o que mais? A Bíblia tem passado em todas as provas ao longo do tempo. E é o único livro na face da Terra que tem sido justificado, reivindicado cientificamente, arqueologicamente, historicamente e em termos da sua premissa de salvação. Este livro pega as pessoas onde quer que elas estejam e as transforma em pessoas diferentes. Não há nenhum livro como este. E ainda que todo mundo ensine algo diferente, como estão fazendo neste momento, creiam que estão fazendo isso, então peguem esse assunto da evolução e da criação e deem uma olhada. Falo isso com base científica. Eu fui professor de universidade por mais de 30 anos. Fui professor de zoologia. E provavelmente eu era o único naquela universidade secular que não cria na evolução. Isso exigiu muita coragem. E os fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em outras palavras, em vez de terem essa alegria suntuosa na vinda de Cristo, a maioria fará o quê? Se lamentará. Aqui há uma história diferente daquela que está sendo ensinada ao mundo cristão hoje, que fala a respeito da restauração do reino e de uma segunda oportunidade. Alguns dizem, não temos que esperar até que todo olho veja, porque seremos arrebatados. Será que a Bíblia ensina isso? Eu sou o Alfa e o Ômega. Aí está o centro do Epanados, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso é falar diretamente. Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, não é somente identificado como Rei dos Reis e Salvador do mundo, mas é identificado como Deus. Se fazemos de Jesus menos do que Ele é, então temos um problema, porque deixamos de ter um Salvador. Porque então esse Salvador estaria no mesmo buraco, no mesmo barco em que nós nos encontramos. Portanto, Ele é Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Assim, se você prega a palavra de Deus, você fica encrencado. E pelo testemunho de Jesus Cristo, que é a palavra profética de todos os tempos. E então, se você prega profecias, você também fica encrencado. Vocês estão todos preparados para o que vem à frente? Quando nós olhamos algumas dessas coisas, a gente fica assustado. Nós vamos olhar algumas coisas muito interessantes. Eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi uma grande voz atrás de mim, como de uma trombeta. Apocalipse 1, 8 a 10. Em que dia estava ele no Espírito? Eu estava no Espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1, 10. Se guardares o teu pé de profanares o sábado, de buscares o teu próprio prazer no meu dia santo, e chamares o sábado deleitoso, dia santo do Senhor, e honorável, Isaías 58, 13, é o único dia que é chamado de dia santo do Senhor. Obviamente, ele estava em espírito, então, no dia do sábado. Mas Marcos 2, 28 também fala que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Obviamente, ele recebeu a visão nesse dia, no dia de sábado. E Deus mostrou a ele o que estava prestes a ocorrer em todo o mundo. Dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve-o num livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E eu não vou falar dos detalhes, porque vou falar deles na próxima palestra. Para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
Laodiceia. Cada nome tem um significado especial. Até a localização tem um significado especial. Apocalipse 1:11. Eu me virei para ver a voz que falava comigo, e quando eu me virei, eu vi 7 candelabros de ouro. Onde é que ele está vendo Jesus? Em que compartimento ele vê Jesus? Ele o vê no compartimento santo. Obviamente, nós temos aqui um aspecto temporal. O ministério do sumo sacerdote está ocorrendo no lugar santo, não no lugar santíssimo. Assim que não é o Yom Kippur, o dia do juízo, mas é antes do dia do juízo final. Assim que, historicamente, estamos em um tempo anterior ao fim do tempo da graça. Jesus está ministrando no lugar santo. É ali que João o vê, porque o vê ministrando entre os 7 castiçais. Historicamente, isso é importante. Se você observar a rota postal antiga, você vai ver várias cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essa é a mais antiga rota postal. E vamos cobrir este tema na próxima conferência. E ele então tem essa grande visão que ele está ministrando entre os 7 castiçais de ouro. E os castiçais simbolizam o quê? A luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Apocalipse 1:3. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus, o sumo sacerdote que ministra por nós. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão do céu, o pão da presença. Ele é o nosso mediador. Ele é o altar do incenso. E o incenso que acende representa o ministério de Cristo, fazendo com que as nossas orações sejam aceitáveis diante de Deus. A Deus, por meio de suas mediações, chegam as orações. Ele é o que se encarrega, que trabalha em nós para mudar os nossos corações de pedra em corações de carne. Ele é a imagem que temos de Jesus Cristo, cuidadoso, que está no controle, que sabe exatamente o que você vai passar, que nos prediz os detalhes, como Ele permite que a apostasia tome forma, pois ela existe mesmo nos nossos tempos. Agora, isso me surpreende. Se eu fosse Deus, teríamos um problema sério. Graças a Deus que eu não sou Deus. Porque eu não teria a paciência que Ele tem para afrontar e enfrentar essa apostasia da maneira que Ele faz. Como Ele permite que ela cresça e dê fruto, para que todos possam ver o que ela é. Por certo, se você olha para o mundo hoje em dia, é um lugar prazeroso? Não, já não é um lugar prazeroso. Em alguns países, eu venho da África do Sul, as nossas casas viraram prisões. Há assassinatos à direita e à esquerda, e por todos os lados foram assassinadas. É horrível o que está acontecendo. E ninguém, nem mesmo sabe, se você toma um país como o Zimbábue, que estão sendo expulsos de suas terras, já não há santidade de nada. Estamos vivendo em tempos horríveis. Já não é seguro para uma jovem, já não é seguro para um jovem nesses dias sair para caminhar sozinho. Em que tipo de mundo estamos vivendo? E se você olha as coisas horrendas que se veem no mundo hoje, talvez, quem sabe, você se pergunte, como Deus pode permitir isso? Deus está permitindo que o pecado e a apostasia amadureçam até o ponto em que todos possam ver o que significa escolher contra os caminhos da justiça de Deus em favor dos caminhos dos homens. Esse é um ato de amor. E no meio desse temor e confusão, há um lugar de paz, para onde Ele nos chama, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então podemos, no meio da confusão, encontrar paz. Podemos escolher caminhar através da vida
e olhar para os espinhos e sarças e cardos. Ou podemos escolher olhar para as flores, e para os lírios, e para as frutas formosas. A escolha é nossa. E se escolhermos um lado, escolhemos a tristeza. E se escolhermos o outro lado, a outra possibilidade, em meio à tristeza poderemos ter paz. E é isso que Jesus é. Ele é o que está no meio dos castiçais. Ele é a luz do mundo. Mas os castiçais representam as igrejas que levam a luz ao mundo através dos séculos. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Estou citando da versão inglesa, King James. Assim que as palavras podem soar um pouco antiquadas, mas pelo menos temos todas as palavras ali. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Nada lhe escapa, perfeita justiça. E os seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido formados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, 13 e 15. Essa era a voz de Deus. Jesus é descrito como Deus, não como um ser criado. Ele é o que é, que era e que será, que é desde toda a eternidade. O que iniciou o processo da criação, o que falou com majestade e poder. É assim que ele é descrito aqui. A visão que temos aqui é a visão que Daniel teve, Ezequiel também teve. Então ele está vendo a Deus, Jeová. É esse quem ele está vendo. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus, e o seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Assim temos ali o verdadeiro Filho da Justiça. Caía a seus pés como morto, e ele se pôs sobre mim, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. E se você quer levar uma mensagem para casa hoje à noite, será esta: apesar do que vamos tratar nestas conferências, não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o único que pode salvar a você, e ele prometeu fazer isso. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas irão acontecer. Temos aqui uma chave. Como vamos interpretar o que o livro de Apocalipse está dizendo? Trata-se do que estamos vendo, que é agora. As coisas que são. O profeta está vendo que as suas visões se aplicam a este tempo, e as que depois destas vão acontecer. O que é isso? O futuro. Então, como lemos o livro de Apocalipse? Seguramente esta é a chave. Então, se esta é a chave, ela se aplica ao que se passou, a esta altura e ao longo da história, até o futuro. Sim ou não? Deus é justo. Ele escreveria no seu livro e colocaria na Bíblia e repartiria com todas as gerações, e depois diria: aqui está um livro, mas não é para ti. É apenas para aqueles que viverão daqui a milhares de anos? Ou será que Deus vai fazer um livro com informação para todas as gerações? Sim ou não? Deus é justo, imparcial. Mas há alguns grupos hoje que tomam o livro de Apocalipse e o aplicam apenas ao futuro. Em realidade, o aplicam a uma geração que nem sequer vai estar aqui quando essas coisas ocorrerem de fato. A toda a igreja que, como dizem, será arrebatada. E quando supostamente esses fatos acontecerem, será que isso faz sentido? Claro que não. O livro de Apocalipse é uma história contínua. O que aconteceu então se aplica às pessoas que viveram neste tempo, e o que se passa na geração seguinte se aplica a essas. E temos uma história que se segue até chegar ao fim dos tempos, e se aplica a todos nós, e particularmente, com certeza, aos grandes eventos que culminam no final da história de todos os tempos. O mistério das 7 estrelas que viste na minha testa, portanto, porque na sua destra estão os salvos, e à esquerda estão os condenados, e dos 7 castiçais de ouro,
As 7 estrelas são os anjos. Anjos são mensageiros. Os mensageiros das 7 igrejas. As 7 igrejas de Deus. Em períodos diferentes de tempo, os pregadores, assim por dizer, são eles que levam a mensagem de Deus e estão à mão direita de Deus. Apesar do que está acontecendo, lembre-se que Deus está no controle. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Deus tem este ministério extraordinário. Ele usa o homem pecaminoso para pregar a sua palavra. Uau! Ele mesmo podia ter feito isso. Poderia falar com estrondos a partir do céu. Podia ter usado os anjos, mas ele nos usa a nós. Isso é incrível. Portanto, o ministério de Cristo no santuário celeste, se você olhar com atenção, para a grande história, como tudo aconteceu, como Cristo ressuscitou da morte, ele ressuscitou e foi para onde? Quando ressuscitou da morte, ele ascendeu aos céus para servir no santuário. Diz o livro de Hebreus, no santuário celestial. Assim que temos um ministério no santuário celestial, mas não vamos entrar em detalhes nesta conferência, e se estende desde esse período até o tempo do fim. Está dividido nesta linguagem do santuário em que temos todos os símbolos como o castiçal, o pão da vida, da proposição, o altar do incenso no primeiro compartimento e depois o segundo aposento. Então sabemos que estamos numa linha de tempo e não vamos nos perder no livro do Apocalipse. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Portanto, a profecia vai até um tempo particular da história. Vamos tratar dessa profecia mais tarde. Há uma conferência sobre isso. E a podemos encontrar mais tarde. Mas um pouco mais de informação, em Daniel 8 nos é descrito o progresso de uma profecia espantosa. E veio para perto de onde eu estava, este anjo, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Não no fim do tempo, mas no tempo do fim. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E logo continua a nos dar essa profecia espantosa, que é uma profecia messiânica. A mais perfeita profecia que você pode imaginar, porque nos dá o tempo em que o Messias viria. E essa profecia é tão precisa que no Talmud se lê que os ossos da mão e os ossos do pé, dos dedos, caiam e se decomponham daqueles que se voltarem para as páginas do livro de Daniel, para descobrir o tempo de Daniel 9, 24 e 27. Isso está escrito no Talmud. E que sua memória desapareça da face da terra para todo sempre. Lei Talmúdica, página 978, seção 2. Por que o Talmud judaico contém uma maldição assim? Para alguém que trate de decifrar o período de Daniel 9, 24 a 27. Vou explicar por quê. Porque o texto nos diz exatamente quando virá o Messias. E nos diz exatamente o que o Messias vai fazer. Não estamos estudando essa profecia em detalhes, porque há todo um vídeo sobre isso. Você pode vê-lo. Mas, em realidade, o centro do problema é que isso se aplica a somente um Messias na história da humanidade. E este é Jesus Cristo. Ninguém mais. E se eles aceitassem Daniel 9, 24 a 27, o que aconteceria à religião judaica? Teria que se converter à religião cristã. E desapareceria da face da terra. E isso é algo que eles não querem. Assim que é melhor maldizer aquele que analisa essas páginas. Elas nos dizem quando o decreto sairá, elas nos dizem quando o Messias começaria o seu ministério e nos dizem quando o Messias morreria. 31 depois de Cristo. E nos dizem quando o Evangelho iria aos gentios. É uma profecia espantosa. É uma profecia de 2.300 anos que aborda esse tremendo período de tempo
Desde o momento quando se publicou o decreto para restaurar Jerusalém, até o tempo do juízo. E há uma data ali, 1844, porque os 2.300 dias proféticos, ao se somar tudo, dão 2.300 anos a partir da lei. E a Bíblia nos diz no livro de Números e no livro de Ezequiel que podemos equivaler um dia a um ano profético. Logo, chegamos a uma data interessante, mas vamos ver sobre isso em outra conferência. É muito complicada para analisarmos tudo agora. E logo, há um tempo que a Bíblia chama de tempo do fim. Estamos vivendo nesse tempo agora mesmo. E logo chegaremos ao tempo da eternidade. E a Bíblia nos ensina que Jesus está seguindo com o seu ministério, como foi tipificado no serviço do santuário terrestre. Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não é terrestre, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, Hagion, havendo efetuado uma eterna redenção por nós. Ponto muito importante. Isso é o que diz a versão King James em inglês. Algumas traduções modernas não dizem isso, assim que trocaram o lugar santo pelo lugar santíssimo. Então temos um problema, porque agora o ministério de Cristo tem que se mover no tempo. Mas isso é uma história complicada da qual vamos tratar depois. Não pode ser no lugar santíssimo, tem que ser no lugar santo, porque se fosse no lugar santíssimo, não diria Hagion, mas Hagia Hagion. E não diz isso, diz apenas Hagion, que significa santuário. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Assim que este ministério pode ter começado apenas uma vez, quando Jesus morreu. Por isso, Jesus deve ter entrado no santuário para iniciar esse ministério, somente depois da sua morte. O que significa que ele entrou no primeiro aposento e não no segundo aposento, porque o sumo sacerdote só entrava no segundo aposento uma vez por ano. E no livro de Apocalipse, onde vemos Jesus servindo? No capítulo 1, ele está entre os candelabros. Assim que não podemos distorcer a Bíblia aqui e ali. Talvez isso seja agora um pouco complicado, mas simplesmente registre isso, não se preocupe com tudo agora. Nós vamos entender mais tarde. Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Hagia Hagion. O sumo sacerdote ia uma vez por ano. E aqui temos uma história diferente. Quando é que Jesus fez isso? Obviamente, algum tempo depois da sua ressurreição. Assim que a pergunta que tenho para vocês nesta noite é que se temos um sumo sacerdote, e se esse sumo sacerdote é Deus, e se esse sumo sacerdote é o único, como é que podemos ser salvos pelo seu sangue? Então temos que escolhê-lo acima de todos os outros. Se não existe nenhum outro nome entre o céu e a terra pelo qual possamos ser salvos, então temos que escolhê-lo acima de todos os outros. Mas eu tenho algumas notícias para vocês. Se vocês o escolherem, vocês vão ter problemas. Mais cedo ou mais tarde, seja no seu círculo imediato de amigos ou num círculo mais amplo. Mas eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor e eu os convido a fazer o mesmo. Obrigado.